Capítulo 13. Apesar das avarias na fuselagem e da perda de metade de uma das asas, sob o aspecto técnico o pouso do PPV-JZ foi extremamente bem sucedido. Sem exagero, perfeito. Antônio Fujimoto realizara uma das mais difíceis aterrissagens forçadas da história da aviação comercial. Nos últimos metros da corrida no solo, o nariz girara acidentalmente para a esquerda, como se o piloto tivesse feito um cavalo de pau para não varar o final da plantação, procedimento que não tinha condições de efetuar, pois, assim que o 707 tocou no chão, os comandos tornaram-se inoperantes. Após a imobilização da aeronave, o interior do Boeing foi tomado de um silêncio sepulcral, como se os ocupantes que ainda se encontravam conscientes estivessem apenas conferindo se estavam vivos. A 5 quilômetros do local, das janelas da sala IFR de Orly, diversos controladores de voo, entre os quais Claude Aldrin e Christian Megretti, que haviam acompanhado o drama do Varig 820 desde o início, constatavam, desolados, que o avião falhara em sua tentativa de chegar ao aeroporto. Desaparecera um pouco antes da cabeceira 07. Megretti, que jamais testemunhara um evento como aquele, estava chocado. Não acreditava que pudesse haver sobreviventes. A coluna de fumaça que se erguia do local do acidente reforçou sua crença. Um clima fúnebre se apossou das salas de controle e da torre. Imediatamente o supervisor informou ao corpo de bombeiros do aeroporto e aos serviços médicos de Orly que o avião caíra antes da pista. Como, de onde estava, podia ver o local aproximado da queda, direcionou as viaturas de socorro para lá. Mas sabia que o processo não seria tão rápido quanto seria de se desejar. Os carros teriam de sair do aeroporto e encontrar as ruas e estradas que os levassem até o local do desastre. Tratava-se, embora o supervisor não tivesse certeza disso, de um percurso em zigue-zague. As equipes de resgate teriam de seguir na direção norte, pela Avenida Stalingrado, e depois regressar no rumo sul, pela Autoestrada do Sul. Um pouco antes de Longjumo, teriam de tomar estradas vicinais até o local da queda. Os serviços de emergência estavam preparados para agir dentro dos limites do aeroporto. Não além deles. Na melhor das hipóteses, perderiam preciosos 10 minutos, uma eternidade em se tratando de um avião em chamas. Isso, se houvesse sobreviventes. Havia também a hipótese, mais do que plausível, de o avião ter feito vítimas no solo, ao cair. Enquanto, em Orly, as primeiras providências eram tomadas, no Boeing os tripulantes sobreviventes, passado o choque inicial, tratavam de pular fora. Junto à porta dianteira esquerda, Tercis encontrava-se ileso e de posse dos sentidos, embora muito fraco devido à ação dos gases. Não ouviu gritos, não viu ninguém se levantar. A única coisa em que pensou foi sair rapidamente daquele inferno. Forçou a porta, abriu uma fresta e pulou. Caiu, de uma altura de aproximadamente 2 metros, no chão fofo da plantação. Foi o primeiro a escapar do VJZ. Como se não bastassem todos os azares do voo 820, assim que ele saltou, a porta voltou a fechar-se. Do lado oposto, Coelho abriu a porta de comissaria. E também se jogou para fora. Se a porta de Tercis tivesse permanecido aberta, a corrente de ar que teria se formado talvez tivesse permitido uma ventilação benéfica a Trajano e Balbino. Trajano, desmaiado, respirava uma mistura do ar envenenado, que vinha do incêndio, com um pouco de ar puro proporcionado pela abertura da porta de comissaria. Balbino, que absorvera uma quantidade maior dos ácidos letais, agonizava. Os sobreviventes do cockpit haviam saltado pelas janelas. Zilmar e Basso ajudaram Fujimoto e André a pular pelo lado esquerdo e se jogaram por ali em seguida. Pela janela da direita, Gilberto foi o primeiro a sair. Seguiram-se Claunor, Galete e Carmelino. Antes de abandonar o Boeing, Claunor ainda tentou arrastar Diefenthaler, só então se conscientizando de que o colega estava morto. Embora o solo de hortaliças fosse macio, da altura da janela era um salto de mais de 3 metros. Quase todos se machucaram ao cair.
Gilberto, que já fraturara o maxilar e o osso rochedo na hora do pouso, quebrou uma vértebra. Galete luxou a perna. Quando se arrastava para longe do avião, o chefe de equipe viu explodir o tanque de combustível da asa direita. Isso lhe deu forças para se levantar e correr, a despeito da contusão. Dos 17 tripulantes do PPV-JZ, 10 haviam se salvado do incêndio. Mas, e os passageiros? Mais da metade ainda se encontrava viva, embora incapacitada de sair do avião por seus próprios meios. Homens, mulheres e crianças permaneciam em seus assentos, desmaiados. Até aquele momento, o fogo se limitara à área dos toaletes traseiros. Mas, quando o avião parou, a inércia impelira as chamas para a frente. Ao mesmo tempo, rompeu-se o teto falso da aeronave, sobre o qual uma extensa fiação pegava fogo. Lentamente, as chamas começaram a devorar o resto da estrutura. Do lado de fora, dava para ver que, à direita da base do leme, saía uma língua de fogo. Na asa direita, irrompera um incêndio no tanque de combustível número 3. De sua residência, a 30 metros de onde parara o Boeing, a senhora Michelle Jargeau telefonara para os bombeiros, cuja central deparava-se com um problema de logística. Diversas guarnições ao sul de Paris estavam naquele momento combatendo um grande incêndio na fábrica de armamentos Gevolete, em Issy-les-Moulineaux, alguns quilômetros ao norte do local da queda do Boeing. Enquanto um operador consultava a guarnição de Orly, para saber se seus homens estavam se dirigindo ao local do acidente, outro acionara as guarnições de Longueuil e Palaiso, próximas à área da queda do avião. Das margens do campo de hortaliças, diversos lavradores constatavam, petrificados, que o incêndio ameaçava tomar conta de toda a estrutura do Boeing. Olhavam aflitos para a autoestrada, a leste, e para a estradinha secundária, a oeste, na expectativa de ver os primeiros carros de bombeiros. Os tripulantes que haviam fugido do avião se agruparam em meio a alguns agricultores que procuravam atendê-los. A enfermeira portuguesa Graciete dos Reis prestou os primeiros socorros a Gilberto. Basso, Claunor, Galete, Tercis e Coelho apresentavam sintomas de intoxicação, tossiam muito, e tinham queimaduras superficiais. Zilmar não sofrera mais que um arranhão em um dos braços. Carmelino, que, por muito tempo, combatera o incêndio, tinha diversas queimaduras e parecia muito intoxicado. André escapara ilesa. Fusimoto, entre outros ferimentos, tinha uma fratura exposta no braço. Antes que os bombeiros de Orly chegassem, e 8 minutos depois que o PPV-JZ tocou o solo da plantação, surgiram no local do acidente os efetivos de Longueuil e Palaiso. Sendo unidades pequenas, e rurais, não contavam com espuma anti-incêndio nem dispunham de equipamentos sofisticados. Dentro do Boeing, o incêndio se alastrara, desencorajando quem pensasse em se aproximar. Mas Jean-Marc Veron, um bombeiro baixinho, de 24 anos, era um rapaz corajoso. Encostou uma escada de ferro à porta principal, subiu por ela e deparou-se com um corpo caído na passadeira. Embora supondo que se tratava de um cadáver, puxou-o pelos longos cabelos. Muito queimado, interna e externamente, Ricardo Trajano foi retirado do Boeing. Ao contrário dos demais passageiros, que haviam permanecido em suas poltronas, Trajano, mesmo involuntariamente, estivera deitado, o rosto colado ao chão, respirando o último resíduo de oxigênio. E assim pudera sobreviver. Mas, durante os 8 minutos em que Ricardo permanecera desacordado, após a queda, o teto falso da aeronave, em chamas, desabara sobre ele. Além dos pulmões, muito lesionados, tinha graves queimaduras nas costas. Já no chão, o bombeiro Jean-Marc ajoelhou-se ao lado do jovem e aplicou-lhe respiração boca a boca. Outros bombeiros ainda conseguiram resgatar com vida, pela porta de comissaria, Sérgio Balbino e Heleno, retirado do banheiro da primeira classe. Resgataram também o corpo de Diefenthaler, que localizaram no cockpit. Entretanto, as chamas aumentaram e os bombeiros, sem equipamento apropriado, não conseguiram passar da galei dianteira. Tiveram de retroceder.
Na cabine de passageiros, as chamas devoravam as últimas vítimas. Pouco mais de 10 minutos haviam se passado, desde a queda, quando chegaram os bombeiros de Orly. Muito mais bem equipados, e treinados para aquele tipo de evento, os homens cobriram a fuselagem com espessa camada de espuma anti-incêndio. Em poucos minutos dominaram o fogo. Mas sabiam que já não havia ninguém vivo dentro do Boeing. Os passageiros do Varig 820, em sua maioria, resumiam-se a estátuas de carvão, sentadas lado a lado, numa exposição macabra que os fotógrafos iriam registrar e que ilustrariam as primeiras páginas de jornais de todo o mundo. No amplo saguão do primeiro andar da ala sul do aeroporto de Orly, as pessoas que aguardavam o Varig 820 viram surgir no painel de chegadas um aviso pedindo que se dirigissem ao balcão da empresa. O avião teve de fazer um pouso forçado, aqui perto de Paris. As atendentes do balcão, sem conseguir escamotear o nervosismo, informavam as pessoas atônitas que as procuravam. Ainda não temos nenhuma outra informação, concluíam as moças, enquanto mais gente ia chegando ao balcão, entre elas o milionário Gerard Leclerc. Iniciou-se uma aglomeração. Pousou onde? O que foi que aconteceu? Houve um desastre? Onde é que estão os passageiros? Alguém se feriu? As funcionárias foram metralhadas por uma saraivada de perguntas. Foram salvas por um funcionário mais graduado, que anunciou: lamento informar que houve um acidente grave. Nada sabemos sobre possíveis vítimas. Os serviços de segurança e salvamento já se encontram a caminho do local. No local do desastre, a enfermeira Graciette, o copiloto Alvio Basso e alguns bombeiros haviam tentado desesperadamente reanimar Balbino. Mas seus esforços foram em vão. O comissário morreu ali mesmo. Heleno e Trajano, ambos em estado gravíssimo, haviam sido colocados num helicóptero dos bombeiros que decolara para o hospital em Rimondor, em Créteil. Sob a ação da espuma química, o fogo se extinguira. Mas, com exceção da cabine de comando e da área próxima à galeia de primeira, o interior do avião fora totalmente devastado. Da asa esquerda só sobrara metade. Um incêndio colateral destruíra a parte central da asa direita. Em quase toda a extensão da cabine turística, o calor ainda impedia os bombeiros de agir. O odor de carne queimada era intenso. O vento que soprava do nariz para a cauda do avião levava esse cheiro para a outra extremidade da plantação. Equipados com roupas e sapatos especiais, alguns bombeiros subiram nas asas e se aproximaram do charuto do avião. Às 3h50 da tarde, havia apenas uma tênue e pertinaz coluna de fumaça saindo dos destroços. Todos os feridos já tinham sido transportados para os hospitais. Restava às equipes de resgate retirar e juntar os cadáveres. Um capitão dos bombeiros coordenou a retirada. Os corpos saíam do avião carregados em lençóis brancos. Uns, totalmente carbonizados, desmanchavam-se em cinzas. Outros, retirados da parte dianteira do Boeing, ainda vestiam suas roupas. Deve haver gente com documentos no bolso, lembrava a seus homens o tenente Girbal, que contava os mortos. Não tirem esses documentos. Vai facilitar o trabalho de reconhecimento. Os cadáveres eram dispostos lado a lado, no solo da plantação. Cobriam-nos com panos brancos, azuis e cinzentos. Na cabine de passageiros, apenas 3 corpos foram encontrados fora dos assentos: a comissária Elvira Strauss, seu namorado, o copiloto Ronald Utermoel, e o comissário Edemar Mascarenhas. Milhares de curiosos haviam invadido o lugar. Foi preciso que a polícia montasse barreiras, não permitindo que ninguém, a não ser o pessoal de resgate, se aproximasse do avião. Como era muito forte o cheiro de querosene, os policiais cuidavam para que ninguém fumasse. A essa altura, já havia grande número de repórteres, fotógrafos e cinegrafistas. Eles disputavam os melhores ângulos. Sem necessidade. Pois, para onde quer que apontassem suas máquinas, havia uma figura macabra, fosse um busto carbonizado, emoldurado por uma janela, fosse um crânio à mostra, fosse uma arcada dentária arreganhada, o branco dos dentes sobressaindo-se em meio ao preto do carvão.
Puderam ver que a frente do avião ficara intacta, assim como a cauda. A estrutura da fuselagem estava toda lá. Não fosse o incêndio, teria sido um pouso perfeito, como se tivesse ocorrido num aeródromo. Infelizmente, o pouso perfeito deixara um saldo de 122 mortos, número que, alguns dias depois, se elevaria a 123, na maior tragédia da aviação comercial brasileira até então. No Brasil, a notícia do desastre já saíra em todas as rádios e emissoras de TV. Na Rádio Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, um dos noticiários, cujas edições ocorriam de hora em hora, era patrocinado pela própria Varig. Naquele final de tarde, o noticioso não falou em outra coisa que não no acidente. E após cada edição, ia ao ar um conhecido jingle da empresa, Varig, 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 e uma mensagem gravada de um locutor sugerindo aos ouvintes uma viagem de férias à Europa. Aspas reticências. Uma explosão de luzes, cores e alegria, concluía o reclame.